Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Depois de um segundo trimestre um pouquinho lento nas minhas leituras, eu acho que finalmente peguei o ritmo de novo. Pois é, gente, esse é um episódio de atualização das minhas leituras. No último mês, eu li 4 livros, que é um pequeno recorde pessoal, e eu atribuo esse sucesso às minhas férias. E também porque eu tô tentando ler um pouco mais antes de dormir, aquela conversa de diminuir quantidade de tempo de tela e tal. Apesar que o próprio Kindle é uma tela, mas é diferente. Eu sei, a luz não é direta e tal. Algum dia eu posso fazer um programa falando se vale a pena comprar um Kindle. Vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo? Me conta lá no nosso Instagram, @filme.da.semana. Bom, como já disse, foram 4 livros. Um deles é uma história em quadrinhos, 2 foram leituras coletivas, uma delas, inclusive, nem foi a reunião ainda, eu terminei super adiantado e eu espero lembrar de tudo pra reunião. E o quarto foi uma comédia romântica pra descansar a cabeça e eu vou começar por ela. Enquanto Eu Não Te Encontro é o único livro nacional da lista de hoje, foi escrito pelo Pedro Ruas. É uma comédia romântica jovem e cheia de referências à cultura pop. Essas referências talvez sejam um pouquinho excessiva, acaba datando um pouquinho a história que se passa no longínquo ano de 2015. Eu acho que ele publicou o livro, ou pelo menos partes dele, de forma independente nessa época, e só recentemente veio a edição atual, que é da Paralela, o selo jovem da Companhia das Letras. Mas enfim, na história a gente vai acompanhar o Lucas, que é um jovem gay do interior do Rio Grande do Norte, e ele acabou de se mudar para Natal porque passou na faculdade. Ele tá curtindo a liberdade de estar numa cidade grande, de poder se descobrir melhor, além de ter todas aquelas inseguranças, né, que a gente tem. Um dia ele vai para uma balada e conhece o homem perfeito, o loiro francês. Eles passam a noite juntos e tudo é ótimo, eles super se conectam ali naquele momento. Mas na hora de se despedirem, rola uma confusão e o Lucas acaba perdendo o contato do rapaz. Mas o rapaz não sabe que o Lucas perdeu o contato dele. Então rola todo aquele clichêzão de desencontro. O protagonista é super estabanado, a gente vê tudo pelo ponto de vista dele e tal. Daria um ótimo filme. Eu, Larissa, não sou a maior fã de livros românticos, porque uma hora eu meio que fico de saco cheio. Mas eu amo filmes românticos, então, sei lá, talvez seja porque o comprometimento é menor, já que um filme tem 2 horas e o livro você demora, sei lá, 8, 10 horas pra ler, picando em uma semana ou até mais. Então qualquer romance que eu traga aqui vai sofrer pela essa minha falta de paciência, tá? Dito isso, Encontro Eu Não Te Encontro é leve, é curto, é rápido de ler e é exatamente o que eu tava precisando naquela época, já que eu tava lendo um monte de leitura densas, uma atrás da outra. Foi um bom descanso. E falando em leituras densas, vamos agora para Niquete, uma história de poligamia da escritora moçambicana Paulina Xizani. Não sei se vocês sabem, mas a língua oficial de Moçambique é justamente o português. E existe um acordo entre os países lusófonos, isso é, países que falam português, que não se traduz nem se adaptam textos de um lugar para o outro. Então eu li do jeitinho que a autora escreveu, e isso foi uma experiência muito interessante. Eu não achei difícil, eu achei mais fácil de ler que o livro da Portuguesa Inês Pedrosa, que eu li o ano passado. Tem um episódio do podcast eu contando isso. Mas tinha, claro, uma ou outra palavra que eu precisava ir pesquisar ou que eu não fazia ideia do que era. Mas, assim, 90% dava pra pegar pelo contexto. Assim, o que eu parei pra pesquisar era uma ou outra coisa de raiz africana, assim, cultural, que era geralmente nome de religião, de ritual, mas eram coisas muito pequenas, assim. Na história, a gente segue a Rami, que é uma mulher que é casada há 20 anos, tem seus filhos, a vida tudo certinha, mas ela começa a desconfiar que o marido tem outra. Aí ela vai investigando e não encontra uma, nem 2, mas sim 4 amantes. E nenhuma delas sabia da existência da outra, além da esposa principal. Tipo, elas tinham ciência que elas eram amantes, mas elas não sabiam que ele tinha várias outras amantes.
O livro, ele tem várias discussões feministas, desde coisas bem básicas, tipo o papel da mulher na sociedade e o que é esperado delas, até a organização da poligamia em si, porque tem isso, né? Tem alguns países, algumas culturas que aceitam melhor essa ideia, né? Então as mulheres, depois de um estranhamento inicial, é claro, resolvem se unir e estabelecer regras para o marido, né, conviver de maneira igual com todas e dar atenção física e financeira para todas de forma igual. E o cara faz o quê? Reclama que elas estão oprimindo ele e some arranjar outra amante fora desse círculo. Assim, é um festival de absurdos da protagonista ouvir que o marido dela traiu ela porque ela fez alguma coisa errada, mas também é um dos livros que eu mais vi a sororidade sendo praticada de uma maneira muito prática mesmo que essa palavra nunca seja usada. As esposas, elas se unem para se tornarem economicamente independentes do marido, e isso faz elas aceitarem menos desaforos. E é essa história da humanidade, né? Toda vez que vem alguém com estatísticas de divórcios, com um papinho do tipo, hoje em dia nada dura, comparando, sei lá, com os anos 50, 60, 70, eu tenho vontade de bater. Porque assim, antigamente, né, as pessoas, as mulheres principalmente, ficavam presas em relacionamentos infelizes porque era isso, não tinha o que fazer. Além de ter o estigma social de ser divorciada, era o marido que trabalhava para ter dinheiro, como que elas iam se sustentar, né? Enfim, sempre foram dona de casa, não tem formação nem experiência. Aí, hoje em dia, né, a gente acaba aceitando menos desaforo mesmo, porque não vale a pena ficar em um relacionamento que te deixa descontente, ou pior, né? Mas enfim, Niket é uma excelente leitura, tem um recorte social todo próprio de uma região do Moçambique, mas também traz reflexões que a gente pode trazer para a nossa realidade. Niket é publicado pela Companhia das Letras. O nosso terceiro livro de hoje também é da mesma editora. Alô, Companhia das Letras, por favor, me nota. Só que esse é pelo selo das HQs, que é Persepolis, da Marjane Satrapi. Entrou para a lista dos meus queridinhos e vai estar fácil no meu top 5 do ano. Assim, eu já tinha assistido a adaptação cinematográfica, que é maravilhosa, inclusive falei mais no episódio 40, mas infelizmente ela não está disponível em nenhum streaming no momento, né? O quadrinho é igualmente excelente, o filme ele foi bem fiel e ele geralmente está com um preço bem bacana na internet, gente, fiquem de olho aí. O livro é meio autobiográfico e a gente vai acompanhar a Marjane, né, que é o mesmo nome da autora, uma jovem iraniana que no começo ela é criança, né, mas enfim, a gente vai acompanhar a história da vida dela por uns 10, 12 anos, que acontecem simultaneamente com a Revolução de 79 e todas as consequências dela para o Irã. É muito doido pensar que nos anos 70 o país não era muito diferente daqui do Brasil, né? E daí tudo mudou num golpe de Estado que levou o governo para o regime conservador religioso e, bom, né? Qual é a imagem que a gente tem hoje do país, né? Por isso, a gente tem que ficar muito esperto em quem a gente vota e também o que está acontecendo no nosso país. E nunca, jamais, de jeito nenhum, misturar política com religião. Mas falando do livro, a Marjane, ela tem 10 anos quando a Revolução estoura e ela começa a precisar mudar completamente seu vestuário, usar o véu. As escolas são separadas por gênero. Imagina a cabeça de uma criança assimilando tudo isso, assim, a vida do jeito que ela conhecia mudando do nada. E ela ainda vem de uma família bem privilegiada, assim, eles têm uma condição econômica confortável, eles são intelectuais, eles estimulam a jovem desde pequena a questionar as coisas, a pensar por ela mesma, a estudar para ser independente. E mesmo assim, todo mundo ali vai sentir o impacto do regime de várias maneiras ao longo dos anos. O livro ele é bem didático, mostrando essas mudanças e como a população acabava encontrando meios de dar um jeitinho para manter alguns pequenos prazeres da vida. E ele também é um coming of age, uma história de amadurecimento da própria autora, que cometeu diversos erros tentando acertar e como tudo isso acabou impactando na vida dela.
Tem muitos outros pontos para serem discutidos, eu não vou me alongar muito, mas eu recomendo para todo mundo Persepolis, é uma excelente leitura. Quer dizer, talvez eu não recomende ele pra gente muito jovem, né? Eu acho que a classificação indicativa dele talvez seja uns 14 anos. Vai ter a história de amadurecimento dela, eventualmente vai falar um pouquinho de sexo, sem falar da violência da guerra, né? Então, nada é explícito, é claro, mas o assunto tá lá, a discussão tá lá, então talvez seja mais interessante falar com adolescentes, um pessoal, sei lá, de uns 15, 16 anos pra cima. Mas tem muita coisa que, inclusive, dá pra ser trabalhada num contexto de escola, que eu acho que dá margem pra muita coisa legal, né? Mas, enfim, pra finalizar esse episódio, eu vou falar da minha leitura mais recente, que eu devorei as suas 400 páginas em uma semana, que é A Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bali Kaur Jaswal, uma escritora de Singapura que tem descendência punjabi, eu espero que seja assim que se fala, que é um grupo étnico, por assim dizer, do sul asiático, principalmente a região da Índia e do Paquistão. A gente vai acompanhar a jovem Nikki, que ela é inglesa, nasceu na Inglaterra, mora em Londres, e é a primeira geração, né? Ela é filha de pais indianos. Ela é uma garota moderna, mas que tá um pouquinho perdida no rumo da vida dela, ela largou a faculdade, todo esse caos de milênios confusos. Apesar que eu acho que ela já é geração Z. Mas enfim, ela tá nessa de procurar a sua paixão, a sua vocação, quando ela vê um anúncio procurando uma professora de escrita criativa para dar aulas no centro comunitário do templo. Ela não frequenta o templo, mas uma série de coincidências levou ela até esse anúncio e ela acha que vai ser uma boa ideia, isso. E qual não é a sua surpresa quando ela percebe que a turma é composta basicamente por viúvas, né, que são as únicas mulheres da comunidade com as noites livres, e a maioria delas não sabe ler, muitas inclusive têm dificuldade em falar inglês. Aconteceu um problema na tradução do anúncio e aquela turma achou que era uma aula de alfabetização. Assim, eu até fui pesquisar isso lendo o livro. Lá em Londres tem uma comunidade indiana muito grande num bairro específico que é South Hall, acho. Acho que até é conhecido como Pequena Índia. Você vê no mapa, tá escrito isso. Então é uma comunidade muito forte, né, de imigrantes e de filhos de imigrantes que chega ao ponto deles falarem a língua deles entre eles. Então aquelas mulheres nunca precisaram aprender o inglês porque as coisas, as burocracias do mundo, quem resolveram os maridos, né, porque, né? E aí eles faleceram e às vezes elas querem aprender pra sair um pouco do bairro, pra resolver algumas coisas, né? Pra não ficar dependendo do filho traduzindo as coisas o tempo todo. E também por hobby, né? Que elas não tinham muito mais o que fazer. Daí, né, tem toda essa confusão de cada um achar que é uma coisa. E a Nikki sofre porque ela fica como assim, me enganaram, o que eu vou fazer? Mas ela tenta não desistir e tentar encontrar alguma coisa em comum, né, pra começar, pra ser um ponto de partida. E ela acaba descobrindo que essas senhoras, elas têm uma imaginação muito fértil e um interesse bem grande, inclusive, nos tais contos eróticos do título. No final, não é só sobre isso, né? Tem todo o rolê de modernidade versus tradição e maneiras de encontrar um equilíbrio no meio disso tudo. Tem a protagonista se descobrindo e melhorando no relacionamento dela com a família. Tem a parte do empoderamento das mulheres da comunidade, que com as aulas elas acabam aprendendo a se impor e a comunicar melhor os seus desejos em diversos âmbitos da vida, não só na vida 2, por assim dizer. E tem até um mistério envolvendo a filha da chefe do centro comunitário, de uma das chefes do centro comunitário, que sumiu, que aconteceu alguma coisa com ela aí uns tempos atrás e o pessoal vai meio que tentar descobrir o que aconteceu, né? Tem essa partezinha de suspense. E tem um romance também, mas eu achei essa parte tão fraca, tão jogada, que parecia que tava lá só pra cumprir a cota do tipo, é um livro jovem adulto, precisa ter um romance. A gente vai ter essas partes mais quentes, mas precisa ter um romance pra protagonista, né? Enfim. E tem, mas eu não sei. Eu achei... Não gostei tanto assim. Mas assim, não é nada ruim, não é nada negativo, não é nada problemático.
É só que eu achei que não precisava, sabe? Assim, uma mulher, ela pode se descobrir e ela pode melhorar de vida sem ter um homem por perto, sabe? Assim, eu devorei o livro, porque não sei porquê, acho que... Não sei explicar porquê realmente, os capítulos eles são longos, principalmente no começo, ele é um pouquinho arrastado, mas no geral é uma leitura bem gostosa. Tem os pedaços dos contos que a turma escreve, é muito divertido ver as palavras que elas escolhem para denominar certas partes do corpo e certas ações. Essa parte é quase engraçada, assim, que você fica pensando em senhorinhas falando aquilo, né? Porque elas falam em voz alta as histórias delas. Mas gostei bastante, eu fiquei muito surpresa, porque eu não achava que ia ser tão divertido, assim, não achava que ia ser tão... feel good mesmo. Se for um filme, aliás, vai ser um filme, porque esse livro tava no clube do livro da Reese Witherspoon, então provavelmente alguém já deve ter comprado os direitos dele, então fiquem de olho que tem, sei lá, 2, 3 anos. Vai ter adaptação por aí. Mas ele tem cara de ser um livro bem, assim, gostoso de assistir, que vai ter uma mensagem no final, e vai ser divertido, e tudo mais, né? A Escola de Contos Eróticos para Viúvas é publicado aqui no Brasil pela Essência, que é um selo da editora Planeta dos Livros. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse episódio, espero que tenham gostado dessas dicas. Foram 4 leituras muito boas, foram 4 leituras muito diferentes. 3 com protagonistas femininas, uma com protagonista LGBT. Então, achei bem legal, assim, considerando principalmente que as 3 mulheres, elas têm um histórico muito diferente, assim, elas vêm de lugares muito diferentes, elas estão inseridas em sociedades bem diferentes e dá até pra achar algumas similaridades nas histórias dela, assim como as diferenças, né? As diferenças são mais palpáveis, mas existem alguns pontos em comum e o ponto maior, talvez, entre eles seja que quando as mulheres se unem, é assim que as coisas funcionam, sabe? Porque a gente tá inserido numa sociedade machista, patriarcal, que coloca em muitos lugares a mulher como cidadã de segunda classe, né? Mas é quando a gente se une, quando a gente conversa entre nós, né? Que as coisas começam a funcionar melhor pra gente, sabe? Que a gente descobre. A gente é a maioria no mundo, né? Querendo ou não, né? Então a gente precisa se unir, né? Não ficar com picuinha, não ficar com rivalidade, porque rivalidade feminina é invenção dos homens pra colocar a gente uma contra as outras pra gente ficar mais fraca. E quanto mais unida a gente for, mais forte a gente é. E com isso eu encerro o programa de hoje, né? Fiquem bem, até semana que vem. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana. Mandem e-mail pra gente, podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queiram fazer alguma doação, contribuir com o nosso trabalho aqui independente, patrocinar meu novo casamento, porque agora eu sou uma mulher casada, não dos papel, mas, né, quem tem dinheiro pra casar hoje em dia, né, gente? E é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.